Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma semana de trabalho juntos. Hoje é segunda-feira, 12 de abril. Veja os destaques aqui do segunda edição. Semana de novas regras. Veja como estabelecimentos e clientes estão se comportando com a abertura de bares e restaurantes até mais tarde. Vacinação. Recorde de imunização contra a Covid no fim de semana, mas pouco movimento nos postos de saúde para se proteger da gripe. Fique atento ao calendário. Covardia e tragédia. Preso o homem que matou a enteada na zona leste de Porto Alegre. Em seguida, os detalhes desse crime brutal. A estupidez humana que nos choca. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E nós começamos a segunda edição de hoje com a novidade da semana, pelo menos quando a gente fala em regras do distanciamento controlado. O decreto estadual, entre outras medidas, ampliou o horário de funcionamento de restaurantes, bares, lancherias e similares. Então, vamos para a rua. Vamos saber como as pessoas estão se comportando, como os comerciantes estão reagindo a essa flexibilização das atividades comerciais, aquelas não essenciais. Guilherme Roquette, boa noite, meu amigo. Nos traga o termômetro das ruas de Porto Alegre. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Aqui na Avenida Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, o movimento é tranquilo. Realmente tem mais alguns restaurantes que estão abertos. Eles podem permanecer abertos. Daqui a pouco a gente dá esses detalhes. Aqui todo lado de uma farmácia que é serviço essencial e também está funcionando. Mas por enquanto aqui o movimento bem tranquilo. A regra geral, Chemali, é que na prática todos os estabelecimentos podem operar das 5 da manhã até as 8 horas da noite. Mas tem algumas questões pontuais. Supermercados, farmácias e serviços essenciais, por exemplo, esses operam sem restrição de horário nem de dias. Já os bares, lancherias, sorveterias, restaurantes, esses aí podem operar das 5 horas da manhã até as 11 horas da noite, mas só podem receber clientes presenciais até as 10 horas da noite. E tem um outro detalhe, as mesas devem ficar a 2 metros de distância uma das outras, a ocupação é limitada em 25% da capacidade e também não pode ter banda, não pode ter música. O governador Eduardo Leite, no anúncio de todas essas medidas, pediu para que as prefeituras e também as pessoas, os moradores de todas as cidades do Rio Grande do Sul, ajudem a manter essas regras e a tentar cobrar essas regras, o cumprimento dessas regras, para que a gente não regrida nelas. E a outra situação, Chemali, é a seguinte: a Guarda Municipal aqui de Porto Alegre, cumprindo o seu papel, flagrou 7 bares nesse final de semana que estavam descumprindo aquela regra de não estarem funcionando depois das 11 horas da noite. E outros também, outras situações também foram localizadas pela Guarda Municipal. Uma delas foi aqui na Rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, já que tinha uma aglomeração externa provocada pela abertura de um restaurante. Essa aglomeração foi desfeita pela Guarda Municipal aqui da capital, Chemali. Agora, Guilherme, essa questão da guarda, da fiscalização, nesse período que a tua equipe está aí na Padre Chagas, no Moinhos de Vento, percebeu a circulação, né, das equipes da guarda? Como é que está essa questão da fiscalização, Guilherme? Nessa uma hora em que nós estamos aqui na Padre Chagas, Chemali, não vi nenhuma movimentação nem de viatura da Brigada Militar, nem da Guarda Municipal. Mas o que eu pude perceber é um movimento relativamente tranquilo, perto de outros momentos que a gente viu aqui a Padre Chagas. Pouco movimento, pouca gente circulando, algumas até sem máscara, mas uma situação tranquila por aqui. Tá certo, Roquette. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para o Guilherme Roquette. A gente continua torcendo, né, para que as pessoas se conscientizem, façam as coisas corretas, de forma correta, dentro dos protocolos do modelo de distanciamento controlado. A gente fala agora de um fim de um mistério.
algo que intrigou as autoridades lá da Serra Gaúcha, porque se trata de um duplo assassinato e na principal cidade da região, Caxias do Sul, as vítimas estavam desaparecidas há uma semana e a polícia chegou até os autores do crime, que teve motivação financeira. Guilherme Fadanelli, intrigante, misterioso, mas parece que está tudo colocado à mesa pela investigação. Boa noite. Oi, Chemali, boa noite. Pois é, olha, o homem que planejou esse duplo homicídio, Chemali, ele foi namorado de uma das vítimas, a Vanessa Silvestre, de 37 anos. Na noite da última segunda-feira, esse bandido, acompanhado de outros 3 comparsas, invadiram a residência dela, onde também estavam o filho e o atual namorado, Adriano Camargo Leopoldi, de 28 anos. Os criminosos colocaram a criança dentro de um quarto e, em seguida, dispararam um tiro contra o rosto de Adriano. O casal foi colocado dentro do carro da Vanessa e levado para uma área ainda mais afastada da comunidade de Linha São Paulo, que fica aqui no interior de Caxias. Vanessa também foi morta com um tiro no rosto em meio à mata. O veículo só foi encontrado, Chemali, 4 dias depois, na última sexta-feira, carbonizado a cerca de 11 quilômetros da casa. Durante as investigações, a polícia chegou então ao ex-namorado de Vanessa. Ele foi preso ontem em Gravataí, aí na região metropolitana, na casa de uma tia, quando se preparava para fugir. O homem de 26 anos era capataz de uma fazenda nas proximidades do local do crime e estava separado de Vanessa, segundo a polícia, há pouco mais de 3 meses. Aos investigadores, ele confessou o crime e apontou que os corpos estavam num barranco de cerca de 60 metros. Segundo o autor, o crime foi motivado por medo após o atual namorado de Vanessa fazer ameaças ao cobrar um empréstimo de R$100 mil que ela teria feito ao ex. Dos 3 comparsas, 2 já foram presos com as armas do crime. Outro segue sendo procurado. A polícia investiga também, Chemali, se eles receberam dinheiro para ajudar nos crimes ou se fizeram somente por ter vínculo com esse capataz lá na fazenda, já que eles trabalhavam juntos e se conheciam e também sabiam como despistar a polícia nas investigações. Os 3 capturados já estão cumprindo prisão preventiva aqui em Caxias e devem ser indiciados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e sem possibilidade de defesa das vítimas. Chemali. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. É aquilo, né, gente? Não existe crime perfeito. Mais cedo ou mais tarde, a polícia descobre e encaminha à justiça os autores desses assassinatos, desses crimes graves. Agora a gente tem um destaque aqui daquelas notícias que nos dão um nó na garganta, nos embargam realmente a voz, porque uma jovem de 18 anos teve a vida interrompida e de uma forma tão brutal, ela foi estrangulada pelo padrasto, gente. A Luciane Como acompanhou esse caso durante o dia, né, conversou com fontes, com a Polícia Civil e nos traz o relato. Lu, que história chocante, Lu. Nossa, terrível, Chemali. Boa noite para você, para o pessoal de casa. Foi uma segunda-feira de muita tristeza, muito desespero para os familiares da Gabriele França, de 18 anos. O corpo da menina foi encontrado em cima da cama na casa da família, lá no bairro Agronomia, na Zona Leste. Esse momento que vocês veem é quando a mãe descobre que realmente a filha estava morta. Olha, isso me deixou muito mal quando eu vi essa imagem. A gente sente a dor dessa mãe. Segundo a polícia, a jovem foi morta por estrangulamento lá por volta das 2 da manhã. O padrasto, Niel Mateus Alves, de 42 anos, é o principal suspeito. Inclusive, ele deixou uma carta na residência e, após o crime, ele ligou para vizinhos, isso já no início da manhã, avisando que havia matado a enteada e depois ligou de novo o Chemali para saber se já tinham encontrado o corpo. Vamos ouvir um áudio que ele enviou após cometer o crime, em que ele tenta explicar o que não tem justificativa nenhuma. O motivo deste crime bárbaro. Vamos ouvir. Ô, Nilva, cuida bem do bebê da Camila Nega pra mim, tá? Aliás, o bebê da Camila Negão que sobrou. Bom, só me vender daquela vagabunda que minha vida não tem mais graça mais. Que barbaridade, né? Vingança, Chemali, porque, segundo a investigação, ele não aceitava o término do casamento, isso após cerca de 16 anos de relação com a mãe da Gabriele, né? Inclusive, que tratava ele como pai, ou seja, ele cuidava dela desde quando ela tinha 2 anos. Sim, exato. Juntos, eles ainda tinham 3 outros filhos. E aí, segundo vizinhos, recentemente, após o término da relação, ele começou a ameaçar
matar toda a família, ou seja, todas as crianças. A gente conversou com a delegada Geisilaure de Souza, aqui da Delegacia da Mulher, e ela fala sobre essa confissão de autoria e a tentativa dele de se eximir da culpa. Olha só, Chemali. E anunciou isso, né? Contou para a irmã, depois ligou para a própria ex-companheira dizendo que ela era culpada ainda pelo crime que ele cometeu, né? Ainda assim, colocou a culpa pela atrocidade do crime dele na mãe que perdeu a sua filha. Pois é, Chemali, ele colocou a culpa nela, disse que a culpada por tudo era ela, mas só tem um culpado, né? Ele, de ter cometido essa atrocidade. Após o assassinato, Chemali, o Niel fugiu. E aí, pela manhã, por volta das 8 horas, ele pulou da ponte sobre o rio Jacuí, já ali nas imediações de Eldorado do Sul, a cerca de 20 quilômetros do local do crime. Mas, imediatamente, ele foi localizado por uma patrulha do batalhão ambiental que estava fazendo uma ronda de barco, resgatou ele chegou a mentir o nome, eles levaram ele para o HPS e aí, então, identificaram o homem e ele imediatamente foi preso em flagrante. Ele deve responder por feminicídio e mais 3 qualificadoras: motivo torpe, asfixia e também a impossibilidade de defesa da vítima, Chemali. Meu Deus, é um caso daqueles... Olha, Lu, muito triste. Nos deixa assim nesse início de semana, né? Nossa, muito uma pesado. Semana que a gente busca aí a diminuição dos números da pandemia e se depara com uma história história de violência, história de família, né? E essa justificativa da vingança, ele tirou a vida, era enteada, mas era uma filha dele, né? Por 16 anos ele ajudou a criar a Gabriele, né? Sim, inclusive os familiares disseram, ela considerava ele um pai, amava ele, publicou várias fotos no início do ano, no aniversário dele, dizendo meu paizinho, sabe? Havia uma relação de afetividade, só que ultimamente ele estava muito revoltado com essa separação. É uma justificativa que não é justificativa. Não há justificativa para essa atrocidade, Lu. Obrigado pelas informações. Olha, covarde, brutal e merece pena máxima para esse tipo de atitude dele. Desfacelou a história de uma família. A própria história dele e a história da família, que foi família dele durante muitos e muitos anos. Agora a gente tem um outro caso também revoltante, que envolve morte, né, de uma jovem, de uma menina de 13 anos, que foi morta, né, pelo padrasto em Bom Princípio. E ele confessou que estuprou e matou a criança. As buscas por Elias dos Santos Silvestre, de 39 anos, já duravam 5 dias. Ele havia se escondido em Teutônia, a 80 quilômetros de onde abandonou o corpo de Jordana Vatier. Na noite de ontem, ele se entregou à polícia. O corpo da menina foi encontrado no domingo de Páscoa, às margens de um córrego. Na noite anterior, o Elias deu uma volta de carro com ela e, durante o percurso, cometeu essa covardia mais uma. Ele vai responder por estupro de vulnerável, homicídio qualificado, já que a criança foi morta por asfixia, e também feminicídio. O criminoso já havia sido condenado, tá aí o detalhe, condenação de 12 anos de prisão por outros 2 estupros e estava em liberdade condicional. Quando eu digo que a lei de execuções penais é do tempo que amarrava cachorro com linguiça, não acreditam, né? Tá mais do que na hora de modernizar essa questão da legislação. A progressão de regime para estuprador, não há o que comentar. Não há o que comentar. A gente volta agora para os assuntos da pandemia para falar de um giro da vacinação. Voltamos agora para a rua para conversar novamente com o Guilherme Roquette, porque além de vacinar para se proteger da Covid, os gaúchos, a partir de hoje, começaram a se proteger contra as influenzas, né, Guilherme? Exatamente, Chemali. É porque começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E nesse primeiro dia o movimento ainda foi bastante tímido em todos os locais onde há vacinação aqui em Porto Alegre. Essa vacinação, atenção, porque ela vai acontecer em 3 etapas. Até o dia 10 de maio é o primeiro grupo, que é composto então por mulheres mães de recém-nascidos, crianças de 6 meses a menos de 6 anos de idade, gestantes, trabalhadores
trabalhadores da saúde e também indígenas. O segundo grupo começa entre 11 de maio e 8 de junho, quando serão imunizados idosos acima de 60 anos e também os professores. E aí o terceiro grupo começa em seguida de 9 de junho a 9 de julho, quando a vacinação então vai ser para pessoas que têm comorbidades, também pessoas com deficiência, trabalhadores do transporte coletivo, forças de segurança e também apenados. Aqui em Porto Alegre, 40 postos de saúde estão aptos então a fazer a vacinação contra a gripe. Três deles, inclusive, três locais fazem também vacinação contra a Covid. Então, qual é a situação? Há duas filas diferentes, uma para vacinação contra a influenza, outra para vacinação contra a Covid. Um outro detalhe, Chemalha, olha só a fila que se formou hoje lá no postão do IAPI. Aí é justamente por causa da vacinação contra a Covid-19. É que hoje, além dos idosos, ou melhor, das pessoas com 63 anos ou mais de idade que podem se vacinar contra a Covid-19, também se vacinaram os profissionais do IGP, do Instituto Geral de Perícias, com mais de 50 anos. Amanhã serão vacinados os profissionais do IGP com mais de 40 e depois, na quarta-feira, os com mais de 20 anos de idade. E aí a campanha, segue nesse ritmo. Aliás, Chemali, outra situação da vacina contra o coronavírus foi nesse final de semana, porque chamou bastante atenção a quantidade de doses aplicadas aqui no Rio Grande do Sul. Só no sábado foram mais de 6.600 doses aplicadas, ou melhor, 6.600 pessoas que foram vacinadas nessa faixa etária dos 63 anos ou mais. Foi o maior movimento nos drive-thrus desde o início da campanha de vacinação e nesses locais foram vacinadas 4.000 pessoas. É interessante dizer que esses locais eles têm vacina para 63 anos ou mais. E quem já se vacinou e recebeu a primeira dose, não se esqueça de procurar pela segunda. Tá certo, Guilherme Roquete, obrigado pelas informações. Tá aí, né, gente? A vacinação aumentando o ritmo. Coisa boa ver a aplicação depois mostrando ali a seringa vazia com um líquido precioso para proteger a sua saúde. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. O recado de hoje é para você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, mas o que era para ser um sonho tem se mostrado um pesadelo. Entramos em uma pandemia e veio o desemprego, a redução salarial e agora você recebe ligações de cobrança o tempo todo. Estão ameaçando levar o seu carro em um processo de busca e apreensão? Deixe tudo isso de lado e durma tranquilo essa noite. A Solução Financeira está na Avenida Benjamin Constant, número 1170, para te dizer que você não precisa pagar por juros abusivos. Ligue agora mesmo e envie a foto do seu carnê para 983248904 e solicite a sua análise gratuita. Isso mesmo, você não paga nada pela sua análise e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Não perca mais o seu tempo, o seu sono e nem o seu dinheiro. Procure quem entende do assunto. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. Então anota o WhatsApp, é 983248904 e seja você também mais um caso de sucesso. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, tem Libertadores na tela do SBT. Veja quando o Inter e Grêmio jogam a primeira partida da fase de grupos da competição. O tricolor ainda precisa ganhar do Del Valle aqui na Arena. A gente volta já já. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Agora, gente, eu quero falar com você que sofre para limpar aquela gordura que fica na cozinha. Se eu te falar que o desengordurante da Saif remove até mesmo as sujeiras mais difíceis e sem esforço, vocês já conhecem a Saif? É uma empresa gaúcha, aqui de Bento Gonçalves, e que há mais de 30 anos está no mercado. São mais de 100 produtos e a dica de hoje é o desengordurante Saif, que deixa a sua cozinha brilhando, sem esforço e com cheiro de casa limpa. O desengordurante multiuso Saif é poderoso para remover até mesmo as gorduras mais pesadas. Seu agente de limpeza dissolve toda a sujeira e gordura da cozinha, deixando o ambiente limpo e com um agradável aroma. Saif, mais para a sua vida. O desengordurante é um dos campeões de vendas da Saif. Faça o teste. Você encontra o desengordurante Saif
no supermercado mais próximo da sua casa. Você vai virar fã, eu tenho certeza. Cozinha limpa, perfumada e sem esforço é com a Saif. Saif, mais para a sua vida. Agora a hora de esporte aqui no segunda edição, hora de futebol, porque a terça-feira vai ser de Libertadores na tela do SBT. Exclusivo, Santos e São Lourenço vão definir qual time carimba o passaporte para a fase de grupos. Os meninos da Vila, mas agora no campo neutro em Brasília, que viu o Flamengo campeão ontem. Sim, Santos e São Lourenço vai ser no Mané Garrincha, devido às restrições em Santos. E olho em um dos meninos, Ângelo, autor de um gol nos 3-1 lá na Argentina. 16 anos, o mais jovem a marcar na história da Libertadores, mas não o mais jovem jogador da história. Este prêmio é de um jogador da Libéria de apenas 11 anos, mas isso é assunto para um outro lugar. Amanhã é hora de o Santos confirmar vaga na fase de grupos. É hora de mais uma noite de emoção no SBT. Santos e São Lourenço, nessa terça, a partir de 9h15 da noite. Libertadores é só aqui. E olha, gente, o gabinete de crise do governo do estado autorizou hoje à tarde o jogo do Grêmio pela Libertadores na quarta-feira em Porto Alegre. O tricolor enfrenta o Independente Del Valle às 7h15 da noite na Arena. E a Conmebol confirmou hoje as datas da fase de grupos da Libertadores. A estreia do Inter vai ser na terça-feira, 20 de abril, contra o Always Ready da Bolívia. O jogo acontece em Potosí, a 4.000 metros de altitude. A primeira partida do Colorado no Beira-Rio pelo Grupo B vai ser contra o Deportivo Táchira da Venezuela no dia 27. Se passar, o Grêmio pega o Defensa e Justiça. Boa sorte ao Grêmio. A todos, uma ótima semana. A gente se vê amanhã. Tchau.